Queridos, nós estivemos esses dias todos aqui com muita movimentação aqui na nossa comunidade. Agora a gente chega aqui tudo bonitinho, tudo prontinho, mas muita coisa aconteceu aqui, não é verdade, Marcos? Esses dias todos aqui, e eu queria, nesse momento, em primeiro lugar, agradecer aos irmãos, porque corresponderam ao chamamento que eu fiz há 2 domingos atrás, para nós estarmos fazendo uma campanha para trocarmos o nosso projetor e fazermos todas as obras necessárias, para termos, realmente alguma coisa bastante atualizada, em termos de projeção, Vocês perceberam a diferença? Glória a Deus. Bem diferente, de como estava antes. Então, nós queremos agradecer porque os irmãos realmente compareceram e aceitaram o desafio que nós fizemos. Amém, Jesus? Você fica feliz por isso? Glória a Deus. Então, nós fizemos o chamamento e nós precisávamos dar a entrada em tudo e precisávamos dos recursos para fazer todas as obras necessárias e pudemos então ter isso. Então, nós queríamos deixar aqui, a nossa gratidão, porque o povo de Deus é assim. O povo de Deus aceita os desafios. Amém? Tá? O povo de Deus não se chateia, não se ofende com o desafio, mas corresponde com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Então, agradecemos por isso. E queremos aqui, colocar a nossa gratidão nos nossos queridos irmãos que estiveram aí ajudando durante todos esses dias com a mão de obra, que nós não utilizamos mão de obra externa nenhuma para tudo que foi feito aqui. Tudo aqui que vocês estão vendo em cima aqui, tudo isso foi mudado, era colocado assim em outro sentido, Está agora tudo de comprido aqui, com as canaletas. Então, muita coisa foi feita aqui, E ainda tem mais coisas a serem feitas, Tudo aqui teve que ser repintado, recolocado. Depois que está tudo pronto, Você nem imagina o que já foi aqui. Tudo ficou desmontado, andaime aqui pela igreja, E foram vários dias. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial aqui, Então, o Marcos Felipe, o Kaique, o Artênio, tá bom? Gostaria de agradecer ao Everaldo também, que esteve aí nos ajudando, emprestando também algumas ferramentas aí que nós precisamos. Gostaria de agradecer ao Almir, que colocou para nós aqui toda essa película aqui no nosso vidro no fundo aqui, ó. Vocês perceberam aqui que está diferente? Perceberam ali, ó? Como está escurecido, ó. Está parecendo que nós estamos à noite, aqui. Não é verdade? Não parece que está de dia, não é verdade? Então foi feito tudo isso para poder ficar melhor, toda a visualização aqui da nossa igreja, tá? E lâmpadas foram trocadas, luminárias trocadas de lugar, tá? Muita coisa, foi feita e tem ainda, outros detalhes que vão acontecer e melhorar mais aí na sequência. Amém? Você fica feliz por isso? Então vamos agradecer o Senhor com uma salva de palmas. Aleluia! Então, já que é assim, vamos aproveitar esse momento tão gostoso de gratidão a Deus e vamos dizimar e ofertar? Vamos já fazer isso? Glória a Deus, tá? Então, aqueles que estão com os envelopes aí, para aquele que precisar do envelope, poderá estar fazendo. Você que já entregou a sua contribuição durante a semana, vai estar também consagrando agora neste momento aqui conosco em oração. E você que vai dar agora, pode estar fazendo isso, utilizando aí então, os nossos meios eletrônicos aí, fazendo o seu Pix, fazendo a sua contribuição agora, tá bom? Porque é com a contribuição do povo de Deus que nós fazemos as coisas, amém? Tá? Não tem subvenção de ninguém, não tem verba de lugar nenhum, tá? Tudo é com os recursos que são arrecadados aqui entre nós, tá bom? Os meus, os seus, os nossos recursos, todos juntos, fazem muita diferença, tá? Então seja fiel no pouco, porque o Senhor vai te colocar no muito. Amém, Jesus? Glórias a Deus. Então você que está contribuindo, que vai contribuir, tá? Então, neste momento, levanta sua mão.
Se você já contribuiu em outro dia também, pode levantar também, mas você contribui regularmente, faça isso. Levanta sua mão aos céus, tá bom? E nós vamos orar aqui com o nosso querido irmão. Pode orar agradecendo, querido, consagrando esses dízimos de ofertas. Paz, irmãos. Eu gostaria de ler um versículo aqui da palavra de Amém. Deus. Amém, Bastante glória a Deus. conhecido pelos irmãos, mas a palavra de Deus não se envelhece. Ela se renova a cada dia, né? Aqui em Malaquias, capítulo 3, versículos 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei provas de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós tal bênção, que vos advenha a maior abundância. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá o fruto de vossa terra, nem a vide do campo, e lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Deus. Oremos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nesse momento, nos colocamos diante de Ti, Senhor, para agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecemos, ó Pai, por mais esse privilégio de poder estar aqui nesta manhã, na Tua presença, ouvindo a Tua palavra, Te adorando na beleza da vossa santidade. E nesse momento, ó Pai, eu vos peço, abençoa todos aqueles que vão dizimar e ofertar nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, abrir portas de emprego, Senhor, repreender o devorador, Senhor, do nosso salário. Pai amado, continua conosco, abençoando, abençoa a todos aqueles também que no momento não têm, Senhor, mas que na próxima será a cooperar também nessa obra. Eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão José. Obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ele. Ontem nós tivemos aqui um culto muito especial dos nossos jovens e adolescentes. Glória a Deus, né? Tivemos o Mag Gala, né? Foi muito maravilhoso, foi muito gostoso, foi um dia diferente, foi um momento assim de comunhão maior entre todos, um dia realmente de alegria. E nós estivemos ali honrando os nossos jovens. E tivemos ali também brincadeiras entre eles ali, né, com votações que foram feitas ali, não para glorificar qualquer tipo de pessoa, não porque nós assim não fazemos, mas para honrar aqueles que têm sido fiéis no nosso trabalho no dia a dia com os jovens e com os adolescentes. Amém, queridos? Tá? Então, tudo que a gente faz é com esse objetivo. Tá? Tudo é feito para a honra e glória do nome do Senhor. Então, estivemos aqui num momento realmente muito gostoso. E eu quero dizer para vocês nesta manhã que nós vamos prosseguir com a nossa confissão vitoriosa da palavra. Você está confessando vitoriosamente a palavra de Deus? Está fazendo isso? Tá? Quem tem testemunhos sobre o que Deus está fazendo durante a confissão vitoriosa da palavra? Só levanta a mão aqui, não vou chamar aqui na frente não. Pode ficar tranquilo, tá? Não vou chamar sem avisar não. Isso, né? De novo eu pergunto, quem tem testemunho daquilo que o Senhor está fazendo aqui nesses dias? Olha só, olha, vários irmãos, glória a Deus, tá? E hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: terei a proteção do Senhor nesse dia. Amém? Terei a proteção do Senhor. O Senhor é aquele que nos protege. Irmãos, vocês já pararam para pensar quanto perigo a gente pode estar passando cada dia da nossa vida? Vocês já pararam para pensar isso? Quem já parou para pensar, diga, já parei. Quantos perigos. Você pode tropeçar, levar um tombo, se quebrar inteiro. Você pode pisar numa calçada, né, e vem um carro e te pega na calçada mesmo. Não pode acontecer isso? Quanta coisa pode acontecer durante um dia. Você pode estar distraído assim, olhando o celular. Gente, né, olha só aqui, né, está tendo um problema lá na minha casa, eu tenho que correr. Você está ali preocupado, você até esquece e alguém vem e vupt,
e toma o celular de você. Tanta coisa pode acontecer. Tanta coisa pode acontecer. E eu quero dizer que se a gente for parar para pensar, o Senhor tem nos livrado de muita, mas de muita coisa mesmo. Tá? Tem livramentos que a gente nem fica sabendo. Que nós realmente fomos, né, tivemos até a nossa vida salva ali naquele, né, momento, não temos nem ideia. Então por isso eu quero enfatizar nesta manhã isso. Nós temos a proteção do Senhor. É claro que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Claro que tem efeitos do pecado por todos os lados. E é claro que tem coisas que não conseguimos evitar. E tem até situações que acabaremos passando. Mas eu quero dizer a vocês que não importa a situação que a gente passe. Se Deus permitir alguma coisa, é porque nós vamos ser aperfeiçoados passando por aquilo ali. Mas o Senhor, de maneira geral, vai estar nos livrando dia após dia de tantas coisas, porque nós o servimos em espírito e em verdade, e cremos na completa proteção e provisão de Deus para todas as coisas. Amém, Jesus? Então o Senhor é aquele que nos protege de todo o mal. Vamos ler a Escritura Sagrada lá em 1 de João 5,18. 1 de João 5,18. Não é João, tá? É a primeira epístola de João. Olha o que diz aqui o texto da palavra de Deus. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não toca nele. Queridos, presta atenção no versículo. Olha só como às vezes a gente passa direto, né? Passa direto e acha que entendeu tudo. Olha, todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive pecando, não tem como hábito diário o estar pecando. É alguém que nasceu da água e do Espírito. Quando que nós declaramos oficialmente perante céus e terra que nós nascemos da água e do Espírito? Quando que nós fazemos isso? No batismo. Quando nos batizamos, ok? Aí nós declaramos perante céus e terra que essa experiência nos alcançou. Então, esta promessa aqui é para os que nasceram de Deus. Amém, Jesus? Para começar, a Bíblia está falando que é para os que nasceram de Deus. Tá? Mas Deus protege aquele que dele nasceu. E o maligno não toca nele. Não toca nele. Mas o maligno não tocou na vida de Jó? Lembra da história de Jó? O maligno não tocou? Mas houve um pedido de autorização. Deus permitiu, porque Deus precisava mostrar que era possível haver verdadeira fidelidade a Ele, ainda que na mais profunda miséria e tristeza. E Jó demonstrou isso. E Jó comprovou isso. E no final, Jó teve uma experiência completa com Deus. Antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora de com Ele andar, de contigo andar, né? Ele falando com Deus. Agora eu conheço de contigo andar. Agora eu conheço de nascer do próprio Deus. Então, queridos, nós precisamos, em primeiro lugar, saber que nascemos de Deus e que hoje nós temos uma nova natureza que nos inclina a fazer o que é certo. Porque antes, com a velha natureza, não conseguíamos escolher o certo. Agora, com a nova natureza, conseguimos escolher o certo. Amém, Jesus? Então, agora nós conseguimos escolher. Mas, pastor, eu escorreguei. Eu sei que eu posso escolher o certo, mas eu não escolhi o certo aqui, pastor. E agora o que eu faço? Aí a Escritura fala, se porém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Então você confessa, abandona. O Senhor te purifica
de todo o pecado. E você prossegue para o alvo, olhando para Jesus e obedecendo a palavra de Deus. Amém, Jesus? Você fica alegre com isso? Foi Deus quem fez isso. Deus fez essa obra para tirar a gente da miséria espiritual, para tirar a gente desse círculo vicioso, de que assim como eu fiz hoje, tudo errado, eu volto a fazer a mesma coisa errada amanhã, depois de amanhã, e vai por aí afora. Então Deus falou, chega desse negócio, eu vou imprimir as minhas leis no seu coração. Então você vai nascer de mim e vai ter condições de dizer não ao pecado e de viver uma vida vitoriosa. E aí eu vou proteger você que nasceu de mim e o maligno não vai te tocar. Então no batismo é feita essa declaração perante céus e terra de que há essa proteção especial de Deus. Então o maligno não vai tocar. O maligno não vai tocar. Ah, mas e se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa por permissão de Deus, é porque Ele vai aperfeiçoar, ensinar, mudar alguma coisa na minha vida e na vida de outros. Porque às vezes eu penso só em mim e esqueço que o trabalho de Deus é em mim, mas é também nos outros. O trabalho de Deus nunca é para um indivíduo só. Ele sempre tem também um caráter coletivo. Ele sempre quer ensinar para mais pessoas e mais vidas. E quer um testemunho fiel daí então nascido. Amém, Jesus? Então aquele que é nascido de Deus não peca. Mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não o toca. Vamos ler todos juntos então, confessando a palavra? Vamos lá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não toca nele. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 34, 7. Salmo 34, 7. Esse é um versículo que muita gente sabe de cor, né? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Mas viram que ele falou aqui, daqueles que o temem. Daqueles que o temem. Vocês percebem que a Escritura nunca lança palavras soltas? Eu me preocupo quando eu vejo, né, determinadas pregações que são feitas, onde a palavra é lançada solta, sem fundamento bíblico. É só lançada assim, você é importante para Deus, então Deus vai resolver todos os problemas da sua vida. Mas não prega arrependimento, não prega mudança, não prega uma vida nascida de Deus. Não fala da pessoa realmente temer a Deus. Só fala assim, tenha fé porque Jesus vai resolver todos os seus problemas. Mas que tenha fé é esse. É essa fé, aqueles que realmente temem ao Senhor e que são dele nascidos. Amém, Jesus? Tá? A Bíblia nunca joga o negócio ao vento. Sempre tudo está amarradinho, tá? Bem amarradinho. Então, o anjo do Senhor realmente acampa, mas ao redor daqueles que o temem e os livra. Os livra. Pode livrar das consequências, como pode livrar do próprio fato em si. Às vezes do fato em si não livra, mas livra das consequências dele. E você consegue superar cada uma dessas consequências, dessas dificuldades ou aparentes coisas negativas que surgem. Amém, Jesus? Tá? Porque o Senhor está cuidando de tudo. Tá? Porque o Senhor está cuidando de tudo. Então, temos que ter esta convicção de que tudo está articulado por Deus. Você o teme e Ele te protege do perigo e Ele te livra, tá? Então, em outra tradução está assim, o anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo, tá? Os protege do perigo, mas pode também
né, não te livrar do fato, mas te livra das consequências do fato. Tudo vai variar de situação para situação, mas em tudo tem propósito debaixo do céu e da terra. Amém, Jesus? Em tudo, mesmo que a gente não entenda. E não adianta jogar a coisa para explicações fáceis, só para a gente entender na nossa cabeça. Então muitos procuram explicações fáceis. Por que certas coisas acontecem? Então alguns dirão, é porque tudo já foi escrito. Então o que vai acontecer é aquilo que já está escrito para acontecer. Uma pré-determinação absoluta de tudo, que a gente pode chamar aqui de determinismo, né? Tudo já foi determinado. Quero dizer, irmãos, que tudo aquilo que diz respeito ao projeto de Deus, sim, já foi determinado. Amém, Jesus? E tudo aquilo que Deus já projetou de maneira específica, que vai acontecer por sua obra e graça, vai acontecer por sua obra e graça, e ninguém vai mudar isso, ninguém vai alterar. Então isso é certo em relação a tudo aquilo que Deus determinou de fato no seu projeto visando a criação do homem e depois a redenção do homem que veio a pecar. Então aí sim, mas Ele dá para você e para mim a livre opção de o servir ou não, de o temer ou não, de experimentar ou não ser nascido dEle. Ele dá esta possibilidade. Ok? Então aí, vai depender. Os fatos podem mudar conforme a opção feita. Mas é fácil se eu simplesmente dizer assim, tudo já está escrito. Se tudo já está escrito, para que pregar o evangelho? Para que oração? Não é verdade? Se tudo já está escrito, não. Realmente já está escrito tudo aquilo que Deus já determinou no seu projeto. Amém, Jesus? Entendam isso. Isso já está escrito. Agora, aquilo que está na nossa livre opção, aí Deus já sabe de antemão o que vai acontecer. Mas isso não quer dizer, né, que é porque, né, Ele já determinou que assim o seja. Ok? Então, Ele não chama alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Ele chama todos para serem salvos. Mas todo aquele que crê será. Todo aquele que crê será. Quem não crer já tem, né, aí a certeza, né, da sentença final, ok? Então, o Senhor nos dá esta possibilidade. Outros colocam os problemas de hoje como decorrentes, né, de vidas passadas, né? Vidas aí passadas, porque temos várias vidas e tal, aquela história toda, aí explica fácil, né? Por que você está passando por isso? Estou passando por isso para, né, purgar, né, o que eu fiz na outra vida. Olha, outro jeito fácil de explicar, não é? Muito fácil de explicar assim. Mas não é nada disso. Não é nada disso, tá? Aos homens, né, não foi ordenado morrer e viver várias vezes. Não foi assim que foi estabelecido, ok? Então, é aqui e agora que eu e você vamos usar as oportunidades que Deus nos tem dado, amém? De nascermos dele e continuarmos perseverantes até o fim. Porque tem que perseverar até o final. O Senhor nos dá graça para perseverar até o final de maneira confiante, ok? Mas tem aqueles que começam bem e terminam mal. Não quero ver ninguém começando bem e terminando mal, mas quero ver sim, terminando muito bem. Então a gente por isso declara essa palavra para nós, ok? Então vamos lá, vamos repetir de novo todo mundo junto aqui? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Glória a Deus. Você crê nisso? Pergunta para quem está perto de você. Você crê nisso? Pergunta aí. Pergunta aí. Vê se a pessoa sorriu ou se a pessoa ficou triste. Agora ficou bom, né? Todo mundo sorriu. Quem já não tinha sorrido, né? Muitos já tinham sorrido. Quem não tinha, agora sorriu. Glória a Deus. Glória a Deus. O povo de Deus é um povo feliz. Tá? Não é um povo feliz, não é um povo triste, não. Tá? Não é um povo triste, não. Quando a gente vai celebrar a Santa Ceia, nós não estamos celebrando a morte e ressurreição de Jesus? Olha ali, ó. É alegria ou não é? Então é para fazer com alegria e tal, né? E tem aqueles que não, parece que ficam tristes na hora da ceia, né?
a Santa Ceia, ai, aquela tristeza. Não, é alegria. É a alegria da ressurreição. É a alegria da vida nova que nós temos em Cristo Jesus. Então, o povo de Deus é um povo alegre, tá? Um povo alegre. Então diz aí agora, onde você está aí. Eu sou alegre, porque eu sou do povo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Vamos ver mais um texto abençoado aí? Vamos lá para o Salmo 91. Tem gente que abre o 91 e deixa na estante assim aberto, né? Fica lá de enfeite, né? Não confessa a palavra. Confessa nada, só fica aberto lá que nem fosse um amuleto, né? Quero dizer que amuleto não adianta nada. Só abrir a Bíblia e deixar lá não adianta nada. Agora, se você deixar o versículo como lembrete, né? Toda vez que eu passo aqui, eu leio de novo e eu declaro, aí sim, amém? Tá? Ah, não, eu deixei aberto porque eu passo todo dia aqui em frente, aí eu leio de novo. Ah, aí muda. Porque aí você está confessando e declarando a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Tá? Houve uma época na minha casa, as minhas filhas eram pequenas, a gente colocava versículos como lembretes pela casa toda, inclusive pela geladeira, né? Que todo mundo abre a geladeira várias vezes. É ou não é? Né? Então os versículos, né? Em vários lugares e ali colocados ali na geladeira como lembrete, tá? Nós fazíamos isso, para quê? Para você realmente lembrar da palavra, confessar a palavra, declarar a palavra, tá? O costume judeu de usar a mezuzá, né? Que põe o versículo lá dentro do negocinho, seria para isso. Não é que é só para colocar a mão no negócio que nem amuleto, né? E aí já foi, né? Ficando automático. Não, era para eles lembrarem daquele texto que está dentro, né? Que está escrito dentro ali da mezuzá. O objetivo era esse. Com o tempo o pessoal automatizou, que aí o pessoal chegava assim, punha a mão e entrava na casa. Punha a mão, mas se não declarar nada, não adianta nada. É para pôr a mão, mas para lembrar que agora eu tenho que declarar a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a vida da minha casa. Amém, Jesus? Tá? Então é para isso que serve. O ser humano depois faz inventar um ritual para tudo, né? Vira ritual e a palavra mesmo vai embora. Aí vira só um ritual. Né? Então eu não tenho que fazer nada automático. Eu tenho que fazer com entendimento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amém, Jesus? Tá? Então é assim que é para fazer. Salmo 91, a partir do 1. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo, descansará à sombra do Deus Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Gosto mais dessa versão. Queridos, se você habita no abrigo de Deus, é porque você teve uma experiência com Deus, amém? Então aqui fala, abrigo do Altíssimo. Muita gente entendia que era se abrigar no templo. Mas é muito mais do que isso. É também ir ao templo, mas é se abrigar no Senhor. Amém, Jesus? Tá? Não adianta consagrar um lugar para Deus, se a própria vida minha aqui e sua não são consagradas ao Senhor. Então o templo é importante para nós nos congregarmos, amém? Mas eu tenho que ser templo do Senhor. Eu tenho que ser templo do Senhor, para poder realmente experimentar junto com os meus irmãos a cada dia, né, o novo de Deus. Então aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa, ele realmente descansa, tá? Mas veja que a Escritura nunca é com palavras jogadas ao vento. Vem aqui e você vai descansar em Deus. Não, você vai habitar no esconderijo dele. Você vai ter vida com ele. E aí então você vai descansar, amém? Uma coisa está sempre ligada à outra. Verso 2. Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Vamos repetir todo mundo junto?
Direi do Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Olha, isso é confessar a palavra de Deus. Isso é confessar a palavra de Deus, isso é declarar. Está fazendo isso no dia a dia ou está esquecendo? Aí só lembra de vez em quando. Só lembra de vez em quando. Então nós precisamos não lembrar de vez em quando, mas temos que lembrar sempre. Porque nós precisamos lembrar sempre. Nós temos a tendência de esquecer rápido e fácil. Tá bom? Ai, pastor, você está falando mal de mim? Não, eu estou falando de nós em geral. Nós, seres humanos, né? Temos a tendência de esquecer rápido e fácil. Não é? Quando você vê, você não está lembrando de nada. Por isso precisa estar sempre indo para o lembrete. Opa, vamos lá. Vamos declarar. Vamos entregar. Vamos confiar. Espírito Santo me faz lembrar de tudo aquilo que tu tens me ensinado. Faz isso, Senhor. Porque eu quero ter uma vida frutífera. E eu vou ter uma vida frutífera. Aleluia. E vida frutífera não é vida sem dificuldades, tá? Não é vida sem dificuldades, mas é uma vida em que você consegue suplantar todas as dificuldades. Amém, Jesus? Amém? Agora foi bem, né, bem assim, maciozinho, amenzinho, né, tal, né? Porque quem que gosta de dificuldade? Eu não gosto. Você gosta? Eu não gosto, eu também não quero, tá? Eu também não quero nenhuma. O senhor não quer, pastor? Não, eu também não quero. Mas querendo ou não, elas vão existir. Tá? Querendo ou não, elas vão existir. Porque o mundo ainda jaz no maligno, ok? Deu para entender? Ainda sofre os efeitos da queda. Então nós temos que compreender isso. Mas tendo a certeza de que Deus realmente é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E agora nós vamos ler o restante do Salmo até o 7, tá? Vamos ler até o 7 todos juntos, tá? E aí vamos numa toada só, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, 3. E vamos até o 7 sem parar. Todo mundo junto? Ele os livrará do laço do caçador e da peste mortal. 4. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Olha, tá? Você vai encontrar refúgio completo. Vamos lá, de noite, que às vezes você pode não dormir direito, acordar agitado, sentir uma opressão esquisita de noite. Olha aqui, ó. Você não temerá o pavor da noite e nem a flecha que voa de dia. Amém, Jesus? Viram? Tá? Não é verdade? Às vezes surge esse tal de pavor da noite, sabia? Negócio, você acorda e acorda se sentindo mal, uma coisa assim, parece que te atrapalha. Não é verdade? Quantos aqui já passaram por isso? Quantos aqui já passaram, né? Não digo que passaram essa noite ou a passada, mas passaram por isso. Muitos passam por isso. Então é declarar a palavra. Não vou temer o pavor da noite, estou livre disso. O Senhor me liberta. E não vou temer também a flecha que voa de dia. As armadilhas que vêm para me destruir durante o dia. Para me tirar a alegria. Não aceito os ladrões de alegria. Não tem vezes que você está feliz da vida? Você fala, nossa, mas está tudo indo tão bem hoje, está tão gostoso. Aí parece que de repente vai chegar uma notícia ruim, não é? Às vezes não dá essa impressão? Está tudo tão bom que eu estou até desconfiado. Que alguma coisa vai acontecer. Já tiveram essa impressão? Já tiveram essa impressão? Está tudo indo tão bem que você fala, não, mas está indo bem demais. Entendeu? Será que, né? Aí vem um chamado telefônico de repente, ai, acho que agora alguma coisa já está acontecendo aqui e tal, né? Mas então o que a gente faz? Confessa a palavra de Deus. Não vou temer a flecha que voa de dia. Amém, Jesus? Tá? Pastor, mas tem hora que não é fácil. Queridos, mas é batalha. Né? É batalha. Nós não viemos aqui orar aqui da frente? Então, viemos orar por quê? Porque cremos na resposta de Deus. Amém? Porque precisamos e cremos na resposta de Deus. Então Deus assim o fará. Deus vai responder.
Deus vai sustentar, Deus vai mostrar os seus caminhos, mesmo diante das minhas dificuldades até para entender, né, as coisas, não é verdade? Que às vezes nós temos dificuldade para entender certas coisas. Só que Deus sabe disso, porque Ele conhece a nossa limitação. Tá? Conhece tão bem, Ele enviou o seu próprio Filho para viver entre nós aqui por 3 anos. Para Ele conviver diretamente com o ser humano. Olha que coisa incrível. Um Deus que se esvaziou para vir morar conosco, para poder nos entender por completo e nos dar uma salvação completa e poderosa. Olha que incrível. Você já parou para pensar nisso? Então pare e glorifica a Deus. Pare e glorifica a Deus. Pare e glorifica a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode aplaudir. Glória a Deus. Glória a Deus. Verso 6, vamos lá? Nem a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. E por falar em peste, a gente teve, né, um período aí muito grande até, né? Da peste que rondava todos nós, né? Todo mundo lembra da Covid? Né? Foram tempos dificílimos. Dificílimos. Vidas sendo perdidas, todo mundo com medo de pegar o raio da doença. Então fico em casa ou não fico, aí fico, mas se o outro pegou, contamina, ou eu saio e tal, e a máscara vai ajudar só, ou ela vai impedir, né? E a vacina demorou a chegar, não é verdade? Demorou a chegar a tal da vacina. Então foi um pandemônio no Brasil e no mundo inteiro. A Itália perdeu grande parte da sua população, né? A partir de uma certa idade. Tem lugares, né, que o pessoal deixou os idosos mesmo, né, sozinhos. Não tinha família indo lá ajudar, não. Os próprios familiares, né, deixavam na porta o negócio para os seus, né, pais ou avós idosos ir lá e pegar, e não tinha nem comunicação direta. E tinha gente ali que nem tinha condições de se cuidar direito, não é? E aí todo mundo com medo. Foi um período terrível. Período que a gente viu, né? As igrejas fecharam todas. Todas as igrejas fecharam, a gente fez tudo online. A gente não sabia como fazer as coisas online. Né? A gente não sabia, a gente teve que criar, né, maneiras. Né? Então, eu lembro que da minha casa nós fazíamos o culto do domingo. Né? Era feito de casa. Né? Quem lembra desse tempo aí? Oh, né? Tem alguns, né, desse período aqui. Né? Então, nós fazíamos de casa, tivemos que aprender, né, a fazer a coisa à distância. Né? Tudo à distância. Né? As células era tudo online. Né? Todas online. Então foi, né, um período assim complicadíssimo. Mas a palavra de Deus fala já a respeito disso. Aí, ó. Nem a peste que se move sorrateira nas trevas, e nem a praga que devasta ao meio-dia. Né? Então nada disso é novidade, não é? Pode ter sido, né, para nós que não tínhamos passado por algo assim. Mas nenhuma novidade, a palavra de Deus então já dizia. Então você tem que confessar, declarar esta palavra, para ser livre de todo o mal. E versículo 7, encerrando este texto aí. 1000 poderão cair ao seu lado, e 10.000 à sua, mas nada o atingirá. Aleluia. Glória a Deus. Tá? Esta é a palavra que pregamos. E último texto para nós encerrarmos a ministração desta manhã, Romanos 8, de 35 a 37. Romanos 8, de 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem que vai nos separar do amor de Cristo? Quem que vai nos separar? Ninguém. Alguma coisa, algum fato? Tem gente aí que está deixando que fatos e pessoas, né, lhe separem do amor de Cristo. Ah, fez isso aqui para mim, também não quero mais nada nessa vida, e também não quero mais saber da igreja. Não, não é nada disso.
Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Próximo versículo. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha aqui, vocês viram aqui? Olha aqui, ó. Nossa, mas não prometeu que não ia ter mais problema, né? Prometeu ou não? Prometeu, não prometeu que ia ser facinho, não? Ai, vai ser fácil, viu, gente? Moleza. Não tem nada disso aqui, não é? Tem gente que não lê essas partes da Escritura, né? Lê só outras. Aí no primeiro problema que tem, aí ela já sai fora do amor de Cristo. Por quê? Porque eu pensei que eu nunca mais ia ter problema, que foi o que falaram para mim, né? Então agora eu não quero mais saber desse negócio, não. Muitos já abandonaram por causa disso. Sabiam? Porque foram iludidas com uma palavra incompleta. Então a palavra de Deus é completa. Por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro, ó. Aquele que é testemunha fiel do Senhor enfrenta, sim, problemas e dificuldades. Mas vamos ao 37. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Vitória completa em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Você é vencedor? Eu acho que você é mais ainda que isso, hein? Mais do que vencedor. Aleluia. Levanta comigo, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra, por esta vitória. Então nós declaramos a palavra, não é verdade? Declaramos a palavra. Isso já é oração também, tá? Orar é falar com Deus. E quando a gente confessa a palavra, nós estamos declarando perante céus e terra. Isso é oração também, amém? Então, oração não é uma coisa chata, é uma coisa gostosa. Tá bom? Convido vocês para sexta-feira próxima, 9h30 da noite, 21h30, para a nossa vigília mensal. Está convidadíssimo, amém? Tá? Está convidadíssimo. Aleluia. Mas nesse momento, feche os seus olhos e agradece ao Senhor, porque você é mais do que vencedor. Agradece com alegria. Põe para fora a sua alegria agora. Comece a agradecer.